Pronto, agora valendo. Pronto, valendo a nossa aula agora de ética pastoral. Bom, como nós falamos na aula anterior, naquela aula de ética cristã, a gente trabalhou a ética no contexto geral, agora a gente vai trabalhar mais específico. A ética pastoral de hoje, a gente vai modificá-la para a ética do obreiro, que abrange a nossa necessidade mais real, ok? Então, por quê? Quando a gente fala do pastor, a gente trabalha mais com um comportamento de ponta, entende? De cima para baixo. E quando a gente trabalha a ética do obreiro, a gente trabalha todas as lideranças no contexto geral, entendeu? Qual o seu comportamento como líder com relação ao grupo que você está, seja infantil, você trabalha com missão infantil, então missão infantil, juvenil, entende? Senhoras. Então ela traz esse aspecto assim um pouquinho mais amplo, termina alcançando mais pessoas. Então, e a ética pastoral é mais elitizada, né? Mas traz esse aspecto. Então a gente está trabalhando nesse ponto com essa modificação, ok? Bom, eu não vou falar sobre a questão das definições que a gente já teve na outra ética, né? Então vou trabalhar mais a essência. Aqui no ponto 1, o livro que eu estou usando como base, vou até colocar aqui para o pessoal ver também, né? É Ética Pastoral, de Nemuel Kesley. E eu escolhi aqui alguns capítulos para a gente trabalhar. Começo com o primeiro, que é as qualificações do pastor. No caso, a gente vai trabalhar qualificações do líder, ou do obreiro, melhor dizendo. Então, nesse ponto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar entendendo que houve uma recomendação de Jesus aos discípulos que eles orassem ao Senhor da Seara para que enviasse obreiros. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 38, fala sobre isso, tá? Uma necessidade de obreiros. Agora, o que a gente observa? Às vezes a necessidade do obreiro faz com que nós não tenhamos, não atentamos para os critérios. Entendeu? Aquela hora que você está precisando de alguma coisa, o que vem serve. Então, às vezes, isso atrapalha muito. Às vezes as pessoas estão orando para que o Senhor mande um pastor para aquela igreja, mas só quer um pastor, não qualifica, entendeu? Esse Senhor manda um pastor que seja amoroso, que seja compreensivo, que ajude, entendeu? Aí o que acontece às vezes? Deus responde, mas não responde com o critério que você pediu, entendeu? Dá uma expressão de vocês pediu, recebeu mal porque pede mal, né? Então tem que ter esse cuidado. É isso que se aplica esse versículo? É isso que se aplica. Também, né? Também, não só isso, mas também é isso. Porque você precisa ter esse critério, né? Até porque também não é que Deus mande mal, é que quando você pede com especificação, Deus responde ao seu pedido. Se você pede de forma aleatória, então você não tem consciência. E uma das coisas que Deus gosta muito é que o crente seja consciente do que está pedindo e confiante em quem ele pede. Mas assim, a igreja tem vários membros. Se cada um pedir de um jeito para Deus mandar um pastor, Aí vai ficar um pedido muito aleatório. senão então Deus vai mandar um que tenha todas as Por isso que é interessante nessa oração fazer esse pedido. Quando você ora, por exemplo, pela sua vida, que o Senhor me abençoa, não sei, eu abençoo a minha saúde, meu estado emocional, espiritual, você entendeu? Abençoa. Especificando. Você vai orar pela comida, abençoa a comida. O Senhor abençoa a comida. Às vezes você lembra, abençoa quem produziu, quem preparou, abençoa aqueles que não têm, para que seja. Então você amplia esse pedido, que é justamente uma forma de qualidade do líder. Né? Por exemplo, no contexto geral do líder, qual é o papel do líder? Ele trabalha em torno de si ou em torno do grupo? Do grupo. Então, quando ele olha para o grupo, ele não olha para uma ou outra pessoa, ele olha para o geral, né? Então, o melhor para o grupo deve ser o melhor para ele. Então, tem que se trabalhar nessa linha aí, nessas qualificações. Bom, então, o que é que a gente observa? Nós entendemos que, de modo algum, a escolha do ministério por parte daqueles que almejam o ministério não é feito de forma aleatória, não. Você tem que ter esse cuidado. Da mesma forma acontece quando vamos imaginar o seguinte, que você tenha sido indicado para um departamento da igreja que você não tem muita habilidade. O que é que você tem que fazer? 3 coisas você pode fazer. Você pode rejeitar,
você pode apenas aceitar e você pode se esforçar para que tudo dê certo. Entendeu a questão? Se você não, o pastor me deu, então aleatoriamente eu vou fazer. Não, não pode ser isso. Você tem que se esforçar para que corresponda. Às vezes você não tem a menor qualidade para aquilo, mas você tem a dedicação. O que o senhor faz, compensa. Entende? Então a oração faz essa, dá essa qualidade. Pois é importante que haja esse ponto. Aí o que é que acontece? A gente percebe que há uma expressão que Paulo diz que quem almeja o episcopado, isso mesmo, excelente coisa almeja. E é importante que você tenha isso em mente. Ou seja, ele não está falando aqui de você brigar pelo primeiro lugar. Está falando de você se esforçar para estar entre os melhores. Porque quando alguém na igreja procura ser o melhor, ele é problemático. Ele é competitivo. Ele é causador de conflito. Entende? Por quê? Porque ele está querendo ser o melhor de todos. Como não existe perfeição em nada, você vai ter problemas. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que se esforçar para estar entre os melhores ou dar o seu melhor. E dar o seu melhor, Heron, é diferente da competição com o outro. Porque, às vezes, o seu melhor é inferior que o melhor do outro em expansão, mas pode ser superior em qualidade. Entende? Em atenção. Então, são essas coisas que a gente precisa levar em consideração. Então, trazendo por esse aspecto, a gente percebe que a escolha do ministério por parte daqueles que almeja, jamais ele deve resultar do desejo de ter um melhoramento pessoal, de ter regalias, de ter status. Aí você não está atendendo a necessidade do grupo, entende? E o que é que acontece com isso? As pessoas, o líder, o obreiro, o pastor, no caso da gente aqui, obreiros, o que é que a gente tem que fazer? Se esforçar para dar o nosso melhor. Por quê? Porque o nosso melhor vai fazer toda a diferença. Há uma expressão que eu citei em ética cristã, não sei se vocês lembram, que a ética não me permite dizer que eu sou o melhor, mas me permite demonstrar o que eu posso fazer do melhor. Então, não é apenas falar, eu preciso provar. Mas aí é outro aspecto. Aí está falando com relação do comportamento no contexto da obediência ao que os outros dizem. Eu estou falando com relação do comportamento do que é certo e errado. Entendeu? Daquilo que você deve ou não fazer. Mas aí para frente a gente vai avançar um pouco mais a esse respeito. Então, o que é que a gente pode observar? Ele não procura ter ganho pessoal, ele não procura fazer apenas porque está com disponibilidade maior para gozar alguns privilégios, não. Ele deve entender que quando alguém, Aline, por uma razão ou outra, se dá, essa pessoa sabe qual os riscos que ela vai correr, entende? Mas ela vai fazer. Não é aquela questão, bem que eu não queria. Você já pensou você estar na frente de um cargo da igreja, seja ele qual for, seja qual for o cargo, pode ser do superintendente ao zelador da igreja. Você aceita, e depois na primeira dificuldade você diz assim, bem que eu não queria ser. Você desmancha tudo que você fez, né? Aí você diz assim, bem que eu não queria fazer, bem que eu disse que... Aí quando você faz isso, você neutraliza, mesmo que você esteja dizendo isso de boca para fora, mas você está vaticinando, legalizando uma expressão que não é legal para você. Pastor Ailan, Deus abençoe. Então você tem que ter esse cuidado. Qual é o cuidado? É você, se deu do coração, deu errado, fica caladinho aí, não reclama não. Se reclamar, piora. A não ser, Heron, que a pessoa tenha brigado pelo cargo. Você está na igreja, tem um determinado cargo que você quer muito, seja ele qual for, e você briga por isso. Briga, empurra a pessoa, mostra defeito, sabe, diz que não der, até alcançar. Aí quando você alcança, lá na frente você certamente vai ter problema. E aí você pode dizer, bem que eu estava desconfiado, aí é outra história. Então é importante você ter esse cuidado. Irmã Carmen, Deus abençoe, irmã Carmo, acho que Maria do Carmo, é isso, Carmo do Nascimento, Deus abençoe. Nilda, bom te ver. Então é importante ter esse entendimento. O que é que eu preciso fazer? Não murmurar. Há uma expressão lá no hino 300,
3, eu acho que é, que diz: no mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder. Aí ele fala: murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto? Jamais seu auxílio negou? É um hino. Está na harpa cristã. Eu acho que é 302. Anote aí, viu? Depois canta para nós na próxima. Aí então, na sua Bíblia tem harpa não, né? Sua Bíblia não é pentecostal não, né? Mas não é pentecostal com harpa. Só não é pentecostal com harpa. Deixa eu ver se acha. Então, essa é a importância. E o líder é o que mais sofre. Porque o liderado, ele pode botar a culpa em qualquer um, botar a culpa no outro que empurrou porque ele caiu, no outro que culpou, no outro que fez, pode botar a culpa até na liderança, mas o líder, não, ele não pode. E o líder, como é que fica? Achou? Como é que diz aí? No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto, fraqueza é lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou? Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus, quer te dar a vida santa, cal noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como o escravo do mal. Deus, a tua fé está provando, você não tem razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se escolheu. Qual pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. E mesmo se as águas rugem no revolto bravo mar, os céus poderá ver se abrires, se um hino a tua alma cantar. Olha, então é gratidão. Depois, não temas cilada nem morte, para cima tu deves olhar, qual lema segura bem forte, até do céu a luz raiar. Se o hino cantar tu poderes, nas horas de grande aflição, então voarás se puderes, voarás se quiseres, ou seja, você agora é que decide, até a eternal mansão. Nas asas da águia levado, até o mar de cristal, e por fim libertado, a terra chegar celestial. Né? Vai cantar, né, Irão? Entende? Então, isso demonstra essa capacidade. Ia dizer Silvia. Tá certo, né? É Silvia, né? Silvana que é a irmã dela. Fiquei sabendo. Então, você precisa entender que como cabeça, como líder, você não pode abrir mão de nada. Entendeu? É isso mesmo. Obrigado, Nilo. Obrigado, Carmen. Isso, muito bem. O pessoal está acompanhando aí, não? Então, é importante você ter esse entendimento. E quanto mais grato, veja que coisa interessante. Quando você está caminhando e está cansada, o que é que você faz para descansar? Para, respira, toma uma água, né? Refresca a alma. Quando você está na caminhada cristã, o que é que você faz para aliviar as dores e o cansaço? Agradece. Você agradece. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas agradeço. Você entendeu? O ato de gratidão minimizador. Certinho? Pode anotar que é verdade. Então, o que é que a gente pode observar? É que o pastor, ele deve ser, sim, ele deve estar convicto do seu chamado por Deus. Se ele tiver dúvida, Deus não é Deus de confusão. Então, qual é o papel fundamental? É esclarecer. E você precisa ter entendimento da sua caminhada, tá bom? Então, nós precisamos ter esse real entendimento. E esse real entendimento só funciona quando você
coloca acima de tudo a gratidão. Ser grato. Está doendo, sou grato. Está ruim, sou grato. Você tem que trocar a murmuração pela gratidão. Por quê? Porque nós não merecemos nada. Nada. Qualquer coisa que vir para nós é lucro. Obrigado. Obrigado, irmã do Carmo. É isso mesmo? Carmo do Nascimento. Porque a nossa natureza só quer mudar. É simples, porque nós fomos feitos nem para morrer, nem para sofrer. E essas duas coisas nos perturbam. Então, por quê? Porque a morte é um castigo do pecado, assim como o sofrimento em si. Então, nós não fomos feitos para sofrer e nem para morrer. Então, como isso serve como castigo, toda vez que a gente se depara com isso, a gente sofre. Sofre por três coisas. Sofre pelo sofrimento em si, pelo desgaste que ele provoca e pela morte que ele gera. Então, você, de uma forma ou de outra, você está caminhando nessa direção. O que é que você tem que fazer para sobressair? Falar menos, e quanto menos você fala, mais você suporta. Entendeu? Mas ele amaldiçoou. Exatamente. Ele murmurou. Não, ele amaldiçoou o dia, mas não murmurou. E qual a diferença? É simples, é porque Jó, ele não disse assim, eu não quero nascer, para que o Senhor me fez nascer? Eu não quero isso, eu não pedi para nascer. Aí estaria murmurando. O que é que ele fez? E assim, que o dia do meu nascimento não existisse. Em outras palavras, eu não queria passar por isso. Ele não está reclamando por passar. O que mais ele temia, isso lhe aconteceu. Estava questionando. Estava querendo ter um entendimento. Entende? Então ele não, em nenhum momento ele nem culpou Deus nem os amigos, coisa que os amigos dele não conseguiram fazer. Cada um dos amigos estava culpando ele, né? Jó, você está errado por isso. Então essa é a diferença entre você murmurar e você questionar algumas coisas. Então outro ponto que a gente não pode esquecer, como eu falei, que o líder ele precisa, eu vou mudar aqui a palavra pastor com líder, tá bom? E obreiro. O líder, o obreiro, ele precisa ter convicção da sua chamada, assim como Paulo, né? Por exemplo, ele chegou a declarar que a sua escolha foi resultado da vontade de Deus. Nós entendemos que a nossa salvação é resultado da vontade de Deus, o que nós fazemos em prol do outro é um resultado da vontade de Deus. Então, é por isso que nós devemos ser sensíveis à gratidão ao outro, a ser gentil com o outro, porque isso pode ser uma extensão da ação de Deus, Heron, de Deus, viu? Da ação de Deus. Podemos ver que essa palavra gratidão pegou como se fosse uma moda comum, né? Que todos a gente vê nas redes sociais, gratidão para lá, gratidão para cá. Mas não a essência da gratidão. O que é o agradecer. Porque você usar gratidão com uma palavra bonita, né? Ou sou grato pelo dia de hoje, ok, mas será que de fato você consegue dizer isso com a alma, né? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado porque eu estou aqui. Ah, Senhor, eu estou meio doente, mas eu estou vivo. Ah, eu estou desempregado, mas eu estou com saúde. Ah, eu estou com saúde, mas eu estou vivo. Você sempre encontrar um motivo para você dizer, né? Dizer assim, eu estou aqui, eu poderia estar pior. Quando você enxerga desse jeito, o seu sofrimento diminui, é minimizado. Entende? Agora, vê que coisa acontece. E quanto mais você reclama, maior é a dor, porque você fica com maior motivo para transferir para outro. Ele vai se multiplicando. Quanto mais reclama, mais se multiplica. Por causa disso. Então, o que é que ele diz assim? Olha, ele diz que foi resultado dessa... Não foi resultado de uma motivação humana, mas foi Jesus Cristo por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, deu a ele esse privilégio. Gálatas 1:1 e Atos 9:15 traz esse ponto extraordinário. Outra coisa também é que o testemunho das Escrituras, o registro dela, é a recomendação
dos líderes cristãos através dos séculos. Por quê? Porque vem contando como eles passaram. Por exemplo, veja o que aconteceu com o primeiro mártir. Quem lembra o primeiro mártir? Quem lembra o nome do primeiro mártir? Cristão. Estevão. Sabe qual foi a intensidade da dor de Estevão? Zero. Ele não teve dor. Por quê? Porque ele estava sendo grato. Porque ele estava testemunhando. Então ele foi, a dor dele foi anestesiada, ele foi, neutralizado o sofrimento. Entende? Porque estava, a ponto dele dizer assim, Senhor, não culpe esses homens que estão fazendo isso comigo. Porque eu entendo assim, quando mesmo a gente passando meia dor, meia solidão, mesmo a turbulência, mas sendo grato, você passa por aquilo que você não vai ver nem como se fosse dor. Sim. E vai ver assim como um sinônimo de gratidão. Sim. Como eu mereço estar passando por isso. Sim. Porque você percebe que isso muda o foco. Essa é a questão, muda o foco, entendeu? Você tira a visão do micro para o macro, quando você começa a ver o que Deus faz. Então, nesse ponto, a gente percebe que o testemunho das Escrituras, ou seja, o registro das Escrituras, testemunha o que Deus fez com esses homens de fé, né? Isso é importante. A irmã está dizendo aqui que a gratidão é a marca da mulher de fé e ela é grata a Deus por tudo. Isso é importante. Então, o que é que a gente observa aqui? Outro ponto que a gente não pode deixar passar é que ele diz que aquele que inspirou o ministério sinta que é enviado por Deus e ele não deve procurar o cargo. Aquilo que eu comecei falando, não deve brigar por ele. Chegou, vontade de Deus. Entende? E aí Deus vai te capacitar e você vai. Agora você procura, aí o problema já começa a ser diferente. Deus, lê para mim aí, irmã Silvana. Deus, quando chamou para cumprir o seu propósito universal, lhe confere qualidade de dom. Não, e talentos, acrescente, talentos. No meu também não tem não, talentos. Eu pulei. Mas isso é normal mesmo, porque é o 15, 17, 19 e 169, pula, ok? Então, o que é que acontece? Por isso que eu pedi para ler. O que é que acontece? Então, Deus, ele quando chama a pessoa para cumprir um propósito universal, no contexto geral, ele lhe confere qualidades e dons, qualidade de dons, para aquele específica necessidade e o que acrescentou aí a outra palavra? E o que mais? Talentos. O dom para você e o talento para você executar. Certinho? Na sequência, observamos outro ponto interessante. É que quando... Eu não sei se o pessoal que está ouvindo aí, se o som está bom. Se estiver bom, você dá um confirmo para mim, tá bom? Outro aspecto importante é que nesse estudo... menina, tudo bem? Spot. É que nesse estudo, nós vamos entender, nessa disciplina, nós vamos entender algumas características que são exigidas, características exigidas no ministério. E ele é inerente ao seu... o ministro inerente ao ministério, a pessoa chamada e ao seu chamado. A fim de que possa enfrentar os desafios que se apresentam diante dele, como representante do Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei ainda há pouco, o liderado reclama, xinga, aponta, se culpa, e o líder tem que ser apaziguador, tem que ser minimizador, ele tem que diminuir, é o papel dele. Mas o líder está vendo que quem fez errado, mas vamos imaginar o seguinte, alguém, por uma situação qualquer, acusou o Heron de ser incapaz para o carro que ela funciona.
Essa pessoa que está acusando é uma pessoa que não tem responsabilidade, ou se tem, não faz como deveria. Aí Heron está muito magoada com isso. O que é que o líder tem que dizer para Heron? Heron, você tem razão, aquele camarada não presta mesmo, ele faz isso com todo mundo, isso está errado, você tem toda a razão. Ajudaria? A não se aumentar a dor. Entende? O que é que o líder tem que fazer? Diz o Heron, não se preocupa, porque, viu o irmão lá de trás? Porque em árvores com fruto é normal se jogar pedra. Não é assim? Pronto. Esse é o resultado. Ah, mas eu queria estar em paz. A árvore que não se é jogada a pedra, ela não tem fruto. Não tem utilidade. Então, se estão jogando, está tendo fruto. Se aguente aí, que um ou outro que cair não vai fazer diferença, porque você está na, como é que chama aí? Na safa. Né? Está no surgimento. Então, esse é o ponto. Ok. A sequência aqui, ó, observamos que ninguém deve tomar para si essa glória, né? Senão o que é chamado por Deus. Ou seja, você não pode dizer assim, não, eu estou sentindo que eu devo ser o líder de tal departamento da igreja. Ok, está sentindo? Então espere Deus confirmar com quem vai indicar. Se Deus confirmar, aí está certo. Se Ele não confirmar, porque você está sentindo, mas não é para agora. Então fique só sentido até que aconteça. Entendeu? Comigo, nos casos que o Senhor, pela misericórdia, me concedeu, nenhum eu pedi, todas eu fui chamada e Deus me confirmou. Pois é. E no dia que você escolheu, você vai se dar mal. É normal isso. Eu não peço para estar em casa. Então, é esse o cuidado que você tem que ter. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a questão da vocação e o chamado. Então, nós vamos perceber que ser um obreiro cristão é uma honra que Deus dá a um ser humano e requer desse ser humano, candidato a essa vocação e chamado, ambos dependem de Deus. Tanto a vocação quanto o chamado dependem de Deus para que Ele manifeste pelo seu Espírito Santo, qualifique você, prepare você. É difícil? É claro que é difícil. E até eu digo mais uma coisa, se você assumir algum cargo ou deixar de assumir um cargo, mas vamos lá para o primeiro assumir. Se você assumir um cargo na igreja e você vai ter, seja ele qual cargo for, se você não enfrentar nenhum tipo de problema, alguma coisa está fora do comum, está errado. Então você tem que perceber que isso aí é comum, né? Aí eu falo a questão de você, tanto a você avançar quanto você recuar, né? Às vezes acontece isso também. Você está lá fazendo o seu trabalho, chega alguém lá e briga porque quer o que você está fazendo. A Ananias e Safira foi assim. Eles brigaram por um cargo que não estava à sua competência. O que aconteceu com eles? Morreram. Então, você é árvore que está sendo apedrejada, parabéns para você, porque tem fruto para que alguém apedreje. Entende? E aí o que acontece? Siga como você pode. Tenha certeza que cumpriu o seu papel. E o restante é de menos. Eu preciso trabalhar minha mente para isso. Quando eu trabalhar a minha mente para isso, aí eu vou dizer assim, como disse Paulo. Paulo disse assim, você deve, Heron, você deve ser grato a Deus pelas acusações, pelo sofrimento, porque você está sofrendo em nome do Senhor, mas a culpa não é sua. Entendeu a questão? Quando forem acusados, então diz assim, ó Senhor, obrigado, porque você está sendo privilegiado, né? Estão acusando você por nada, entende? E o que acontece? O que Jesus faz? Toma para si. Se chegasse com um plano de mudança, eu não quiser mais, e eu senti paz no meu coração, que aqui não está me tribulando, é porque já chegou o tempo de Deus? Eu não entendi o início da pergunta. Não entendi. Se tirou você e você sentiu paz. Se tirar, mas se eu quiser sair por ele, espontâneo. Aí é importante que você tenha, num ponto como esse, o que é importante você fazer, Heron? O que é que a gente precisa fazer? Você está no cargo
e você está querendo sair. Aí você tem que, antes de dizer eu quero sair, você tem que se questionar por que você quer sair. É porque você já cumpriu o seu trabalho? Ou é porque você se decepcionou porque não conseguiu a última tarefa? Né? Ou é porque Deus está abrindo outro espaço para você? Você tem que ter tem que analisar isso para não dar o passo errado. Entendeu? Mas vamos imaginar, vamos para o outro extremo. Vamos imaginar que você esteja trabalhando direitinho, coração na obra, fazendo direitinho, e vai lá e mudaram você, tiraram o cargo, e você sentiu, doeu, que você estava com o coração. O que é que você faz? Você entregou? Não. Fez alguma coisa errada? Não. Tem alguma culpa? Então transfere isso para Jesus. Deixa com Ele. Talvez a pessoa que assumiu esteja precisando de uma lição. Talvez, eu não estou desejando, talvez esteja precisando de uma lição. Entende? E quando essa pessoa falhar, talvez a pessoa mais indicada para ajudar ela seja você. Não, ou voltar ou orientar. Não foi assim que aconteceu com Jó? Os amigos de Jó fizeram o que com ele? Acusaram ele de errado. E Jó continuou lá, 7 meses sofrendo. Depois Deus vai lá, resolve o problema de Jó. E o que é que faz com os amigos? Leva para se desculpar com Jó. Quem foi que socorreu os amigos? Jó. Os amigos foram socorrer Jó, e foi Jó que terminou, no final das contas, socorrendo os amigos. Porque Deus disse para ele que só recebia o sacrifício se fosse por Jó e não por eles. Eles tiveram que se retratar. Então o que é que Deus fez? 2 coisas ao mesmo tempo. Deus deu um freio de arrumação nos amigos e resolveu o problema de ressentimento com Jó. Eles se acertaram. Então às vezes acontece isso. É necessário ao vocacionado, lê para mim, Silvana. É necessário ao vocacionado que tenha disposição de servir. Pronto. Ter disposição de servir é a primeira exigência para você ser um bom obreiro. Ter disposição, não faça com murmuração, com reclamando, não faça fazendo charme, não faça, eu nem queria, e o coração lá, feliz da vida porque quer. Então você neutraliza. É melhor não dizer nada. Não tem gente que é assim, né? Dá uma coisa que ela quer muito, que não queria, mas sabe que o coração está... Então você está neutralizando. Quando você neutraliza, você neutraliza também o seu desejo, a sua vontade, tá? Aí a vontade de Deus em você. Então, diga graças a Deus. Se não puder dizer nada, não diga nada, mas não contrarie esse sentimento. Porque então, caso contrário, lhe sobrevirá o quê? Ocupação. Isso por quê? Porque se você não tiver disposto para fazer, entende? Você não está. O irmãozinho está fazendo um trabalho. Eu me lembro, vez ou outra eu encontro isso pela vida fora. Fulano está fazendo um trabalho muito bom, está se dando bem. O outro vem lá, diz que ele está se dando bem, empurra ele para fazer. Mas o que Deus quer fazer com um, não vai fazer com o outro. E aí o que vai acontecer? Vai dar errado. Acontece, imagina alguém está lá vendendo, fulano está vendendo lá suco de limão. Aí todo mundo está comprando. Ele está com, não, eu vou tirar ele do mercado e vou entrar no lugar dele. Você sabe qual é o compromisso que Deus tem com ele? Aí você vai lá, prejudica ele e vai vender o suco de limão, ninguém vai querer seu suco de limão. Entendeu a questão? Porque é esse o ponto. E como líder, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lidar com essas coisas. O ventinho está bom, né, Heron? O ventinho está bom, né? Então, onde é que a gente estava? Sim, no momento. E no momento em que julgar, sim, levantar-se-á contra o seu Senhor. Está dizendo o seguinte: aquela pessoa que não faz de bom grato, depois ela até faz até certo ponto, e depois vai lá e se revolta. Essa é a frase correta, completa. Lê aí, Silvana, a frase completa. Então, entendeu aquela questão porque eu pedi para parar? Porque talvez o quê? Você esteja cansando porque não era isso que você queria, agora você ficou com sem vontade de fazer, desmotivada. Então tem que saber qual é essa desmotivação.
se é fim da chamada ou se é algum empecilho que esteja atrapalhando a caminhada. Segue. Se materialmente assim ocorre, espiritualmente não se pode fugir. Não é diferente, é a mesma coisa. Então, no aspecto material, no aspecto espiritual, não é diferente. A mesma regra para que alguém se torne servo, ou seja, reconhecido, é assim se faça participante dessa honra. Então, o que é que a gente pode observar desse aspecto? Aqui é o seguinte, aqui está dizendo o seguinte, há nas 7 leis do ensino, há uma que diz que você não pode ensinar o desconhecido pelo desconhecido, você tem que ensinar o desconhecido pelo conhecido. Então, o que é que ele está usando aqui? Ele está usando o conhecido. Qual é o conhecido? É o material. Então, ele diz assim, olha, se materialmente assim ocorre, como a gente falou, essa falta de motivação, essa correria, esse desgaste, essa mudança, se ocorre nessa linha, como é que funciona? Ele está dizendo, o espiritual não é diferente, é do mesmo jeito, não pode fugir dessa regra, acontece assim. Mas para alguém se tornar servo, seja reconhecido, seja um servo que faz algum serviço de destaque, ou um servo que apenas faz um trabalho dele que aparentemente é insignificante, por trás dos bastidores. Então, de uma forma ou de outra, a regra é uma só. Essa pessoa, ela pode estar fazendo um serviço que está sendo reconhecido, ou ela pode estar fazendo um serviço que não tenha um reconhecimento, mas quer saber sobre o resultado. Quer ver um exemplo? Nós temos o exemplo do sal e o exemplo que é que a Bíblia diz que deve ser sal o quê? E luz. E luz, né? São dois extremos. No ponto de vista mais absoluto da percepção, que é a luz. A percepção da luz, Aline, é muito maior do que do sal. Então você consegue entender uma luz, ver uma luz com muita clareza, né? E necessária. Ele diz assim, você tem que ser feito sal. Como é que funciona? Funciona assim. Você já viu alguém chegar num restaurante ou em casa e parabenizar porque a comida está com o sal no ponto? Alguém já ouviu falar isso? Olha, a comida hoje o sal está no ponto. Alguém já ouviu essa expressão? Não usa. Qual é a expressão que usa? Sabor. Só que o sabor não é sal, mas o sal dá o sabor. Entendeu a questão? Então, quando alguém chega lá, não pergunta, quando vai comer, não pergunta para as pessoas, essa comida tem sal? Não pergunta. Né? Não pergunta. Né? Não pergunta. Ou diz assim, parabéns, você colocou sal na comida, no ponto, não coloca. Mas não, eu quero antes. Mas quando você come, que ele não está presente, você fala, opa, você nem lembrava dele, mas a ausência deles, opa, está faltando alguma coisa aqui, está faltando sal. E quando o sal dá também? Mas aí é outra história. A gente tem que ir por parte, entendeu? Para não extrapolar. Então, o que quer dizer o seguinte, quer dizer que você tem que ser uma pessoa sutil, que quando chegue ninguém perceba, mas quando falte, faça a diferença. Todo mundo sinta a falta. Tá? Então, esse é um dos pontos interessantes nesse aspecto. Eita glória! Então, esse é um dos pontos. Sal. E a luz? A luz, ele diz que você não pode pegar uma luz e esconder. Ela por si só já é vista. Então, o que você faz, naturalmente as pessoas percebem, querendo ou não. Né? E que deve gerar um resultado positivo. Esse é o ponto, né? Então, assim se faz participante dessa honra com Deus. Confere aos seus servos. Então, ele diz aqui, é indispensável que... Achou aí? Vai lá. Antecipadamente se acha aprovado, vocacionado e por Deus chamado a serviço. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Isso, você é um servo, está fazendo alguma coisa, quer fazer alguma coisa para Deus, amém. Então, antes de qualquer coisa, se certifique que você é uma pessoa vocacionada, que foi chamada para isso, entende? Você é uma pessoa vocacionada,
Se você confira os seus serviços, se você se é indispensável esse entendimento, se você de fato a sua chamada é comprovada, se Deus está nesse negócio, o restante vai de menos. Então esse é um dos pontos que a gente pode observar, tá? Então, provado, vocacionado e por Deus chamado a seu serviço. Do contrário, lê para mim, jamais será um verdadeiro, eficiente ministro de Deus, ou obreiro do Senhor. Então, a pessoa que exerce com dignidade o ministério, desprendidos, olha que coisa interessante, a gente tem que falar devagar. Uma pessoa, quando ela exerce com dignidade o seu ministério, a sua chamada, Nilda, o que é que consegue? São desprendidos de quê? De sentimentos gananciosos e, acima disso, são sóbrios, ou seja, são equilibrados, temperantes, sinceros acerca deles, disse Paulo. O que é que Paulo disse? Que as pessoas os considerem como ministros de Deus, porta-voz do céu. Quando você fala, o pessoal sente a diferença, percebe o resultado. Nesse tipo de sentimentos gananciosos, fala de dinheiro. Não apenas de dinheiro, mas a ganância ela pode estar no prazer, no dinheiro, quer dizer, são os bens, coisas assim. Porque a ganância ela tem um sentido egocêntrico, quando você quer para si, tá? Então a ganância traz isso aí, ok? O outro ponto que a gente não pode esquecer, deixa eu aqui aumentar aqui para ver minha tela, um outro ponto que a gente não pode esquecer é que nesse aspecto, aliás, 1 Coríntios cita isso aí tudo, né, que a gente citou, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Então, o obreiro vocacionado pelo Senhor, ele coloca o seu ministério, a sua chamada, acima de tudo, vamos lá, mais importante na face da terra. Não há nada mais importante do que aquele que ele está fazendo para Deus. É por isso que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que é mais importante para mim é fazer a vontade de Deus. O restante é de menos. Então, ele usa essa expressão aqui, Atos capítulo 13. Vamos ler aí, vamos ler Atos 13, 2 e Romanos 1. Atos 13, 2, Romanos 1. Para quem está nos acompanhando aí, pode acompanhar essa leitura. Deve ter uma experiência pessoal de sua própria redenção, pois é uma testemunha do poder e da graça de Deus e não pode se esconder de falar. Leia para mim. Leia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo apartaram a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A chamada foi divina. O Espírito Santo disse, escolha esses, eu quero esses aqui para uma obra especial. E ele sai para fazer a obra. E o que é que Romanos 1 diz nesse aspecto? Vê lá para nós, Romanos 1. Romanos 1. Achou? Está salva já, minha irmã. Depois pode voltar lá, viu? Como? Paulo, servo de Jesus. Cristo. Sim. Chamado para apóstolo. Foi separado para o Evangelho de Deus. E o qual antes havia prometido sim, pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então você percebe que havia uma promessa, essa promessa foi cumprida, ele foi o escolhido. Filipenses capítulo 1, versículo 8, só para a gente finalizar. Filipenses 1, 8. Quem lhe dá o coração de pastor, de obreiro, de servo?
Eu quero finalizar com essa pergunta. Porque Deus me é testemunha. Filipenses 1:8. Pode ler. Porque Deus me é testemunha É. das saudades que de todas vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele está na obra, Deus guia, a expressão citada aqui é a seguinte, que ele dá o coração de obreiro, de pastor, né? De líder, né? Aí ele diz aqui, é entranhável a afeição de Jesus Cristo. Você tem que ter pelas outras pessoas o amor que Deus estabeleceu no seu coração. Esse entranhável aqui, quer dizer que está na alma. Está dentro, está dentro, entranhado. O entranhável, a entranhável afeição, não é algo à parte, está em você, está no sangue, né? A expressão mais comum da palavra. Ok? Que hora é? 3h10. Então vamos para. Eu vou fechar aqui a próxima aula, tá bom? E agora vocês me convencem que valeu a pena. Mas valeu por quê? Na próxima aula nós vamos falar sobre conduta pessoal. Falaremos sobre a conduta pessoal e o código de ética pastoral. Eu quero que vocês agora ou me façam perguntas ou comentem o que acharam relevante nessa primeira parte. Ou me façam pergunta ou comentem o que achou relevante nessa primeira parte. Quando é um chamado na vida da pessoa, tem muitos que já nascem com esse chamado e tem muitos que já adquirem quando já está numa certa posição, ou uma certa busca. Com uma certa idade. Não é isso? Sim. Porque o chamado nem sempre a pessoa nasce com ele, né? Às vezes Deus pode escolher desde antes e Deus pode depois pegar a pessoa e elegê-lo como É isso. diferente do chamado. Se o dom for nato, você nasce com ele. Se o dom for adquirido, então você ganha pela prática, entendeu? Nessa linha aí. E no caso, para desenvolver, tem que ser a busca, a prática, né? Sim, aleluia. Deus ouve a oração dos seus filhos. Obrigado, secretária top. Passa aqui, pessoal, de ver, secretária top. Agora pergunta. Tem pergunta? Ou pergunta ou... Vou falar o que eu entendi, né? Que o obreiro, ele precisa, a princípio, entender e saber se é vocacionado. Sim. Estar no negócio é algo da vontade de Deus para que ele possa exercer Isso. a vocação. E ele precisa também trazer a paz. Sim, apaziguador. Né? E outra coisa também que me chamou a atenção, que eu vou guardar, é que essa frase, que as árvores com frutos é normal se jogar pedra. É normal ser apedrejada. Sempre que ocorrer a situação. Tem que lembrar, opa, tem o fruto. Eu lembro, vou lembrar. Opa, tem o fruto. Que está ocorrendo. Exatamente, tem que ter esse cuidado. Mas, Heron, está só escrevendo para depois, né? Eu quero saber se depois vai dar tempo de você falar isso tudo. Então, esse é um dos pontos importantes, é você ter essa compreensão, entendeu? É você saber que se você está no centro da vontade de Deus e as coisas que estiverem aparentemente erradas, ele vai dar o jeito dele, né? Ele vai trazer para o ponto. Certinho? Oi. Nós temos que trocar a murmuração por gratidão. Por gratidão. Tem muita gente que murmura tanto, mas Não é grato por nada. Tem outro ponto também que é muito perigoso. É quando o crente se vitimiza.
se vitimiza, se torna vítima, não se faz vítima. E como é que funciona isso? Isso é tão sutil que a grande maioria das pessoas que são, não percebem. Concorda comigo? Aleluia. E que nós devemos ser gratos a Deus Por tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Isso. Você sabe reclamar. Então tem pessoas que têm o hábito tão grande de reclamar, porque eles se vitimizam, né? Se fazem vítima por três razões, né? Primeiro, porque em algum momento se sentem incapazes de ser felizes, aí buscam, sabe, sempre o ponto negativo da vida. Segundo, porque eles, muitas vezes, a ferramenta que eles usam para atrair a atenção dos outros. E, por último, muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas com a situação, com as tragédias que vivem, que tem medo de mudar para melhor, mesmo sendo para melhor. Ele tem medo do novo. Então termina, sabe, não, tá ruim, mas eu quero. Não gosto, mas eu quero. Entendeu? E isso é perigoso, porque você termina manipulando a própria mente e você deixa de agradecer a Deus. Né? Lembra aquela frase, eu era feliz e não sabia? Parte daí. Dessa insensibilidade da gratidão, do reconhecimento de fato do que você está, para você proporcionar aos outros o que há de melhor. Então você precisa saber onde é que eu estou. Isso aí a gente chama de autoconsciência de si. Eu preciso ter autoconsciência de mim. Você precisa ter autoconsciência de você. Ou, há uma expressão que Paulo usa, eu não me lembro onde, mas eu acho que é em Coríntios que ele usa isso. Ele diz assim, você que está no alto... Não. Ele diz, você que cuida está em pé, olhe, você que cuida está em pé, olhe para que não caia. Ou você que acha que está em pé, cuide para não cair. Há uma expressão poética que diz assim, sobre a gangorra que gira lá fora, ora sobe, ora desce, num movimento sempre igual. Ele diz, você que está no alto, não deve de mim sorrir, pois terás que descer quando eu tiver que subir. Entendeu? Entendeu, Aline? A gangorra da vida. É assim que funciona. Bom, gente, a gente dá... Sim, tudo bem? Já falou tudo que tinha de falar? Já falaram tudo que tinha de falar? Diga aí. As pessoas que são chamadas, nós podemos ver que os profetas que foram chamados, alguns deles tinham problema no temperamento. No caso, assim, uma pessoa que é chamada, que tem uma pessoa de temperamento forte, explosivo, tem que saber, mesmo que ele foi chamado, mas ele tem que saber cuidar das emoções dele. Né? E como é que ele faz para cuidar das emoções dele? Temperamentos controlados pelo Espírito. Nós falamos um pouquinho antes aqui sobre a temperança. Temperança é esse equilíbrio que a gente precisa. Esse domínio próprio, né? Domínio próprio. Por exemplo, o problema, às vezes, não é você não conseguir. O problema, às vezes, é você não entender. Às vezes você não consegue, não faz, mas também não entende. Então, às vezes você precisa entender para melhor resolver. Então, vamos dar aqui um exemplo aqui, mudando de assunto. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos falar sobre uma coisa que é muito comum. O resfriado. Você acorda de manhã, aí tem uma expressão que a gente diz assim, eu acho que estou... Um diz assim, acho que vou resfriar. Outro diz assim, eu acho que eu estou querendo resfriar. Alguém já ouviu essa frase? Eu acho que eu estou querendo resfriar. Essa expressão ela é tão dominante que a partir daí é quase impossível você vencer o resfriado, porque você já absorveu ele. Você já acha que está querendo. Ou seja, você já está dentro, já chegou, já acabou para si. Entendeu? Aí você acorda de manhã, Aline, e aí fica pensando, poxa, eu me levanto ou não me levanto? Se eu perceber, aí o que é que eu tenho que fazer com a minha mente? Se eu perceber que de fato, Heron, eu estou cansado,
trabalhei muito ontem, então eu vou demorar um pouquinho para renovar. Se eu buscar na mente e perceber que eu não fiz nada ontem, que me deixe cansado, e que não há um outro motivo a não ser esse desgaste natural, ele pode ser emocional. O que é que eu tenho que fazer? Bom, eu me entrego e deixo que ela me domine, ou eu me levanto e luto com ela. Se você deitar, você vai dormir o resto do dia, talvez, e não vai resolver o seu problema, porque você chamou para si o mal-estar. Mas se você se levantar e agir, pronto, você não dá espaço para esse mal-estar. Entende a questão? Ainda que você estivesse quase gripando, o seu corpo vai reagir de forma positivamente na linha contrária. E você vai se posicionar. E, no caso, esse posicionamento pode ser se aplicar assim, no frente de uma liderança? Claro. Porque assim, tem líderes que tem aquele jeito espontâneo de brincar com a coisa toda. E muitas vezes eles vêm com um problema e se fecha todo, se tranca, então as pessoas percebem. Por isso que o líder precisa ter o equilíbrio, ter a temperança. Porque ele precisa saber onde é para que lado eu vou mandar o meu problema. Se eu mando para o grupo, ou se eu aprendo a disfarçar e deixar ele atrás da porta. Só que isso é na teoria, né? Na prática, a gente precisa mudar. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso perceber, ó o trocadilho. Eu preciso perceber que perceberam que a minha fisionomia mudou. Eu preciso perceber isso. Às vezes eu estou fazendo uma live, e aí enquanto eu estou fazendo assim, eu paro, eu consigo me ouvir. Aí eu percebo, eu estou devagar demais. Aí eu altero, eu acelero, aumento o volume e venho para a estabilidade. Se eu não fizer isso, eu vou achar que estou normal, que estou bem, daqui um pouquinho até eu vou estar dormindo. Entendeu a questão? Então a gente precisa se autopoliciar para saber qual é o nível de satisfação que eu estou promovendo. Entende? Então, como líder, o que é que acontece com o líder? Vamos dar uma ideia aqui de aluno, aqui, gente, é professor-aluno, tá? Aí um aluno... Por que você está me olhando? Por que você está me olhando? Aí um aluno diz assim, eu não estou querendo ir para a aula hoje, estou meio sem... Acho que eu não vou não, vou ficar em casa. Desanimado. O que é que o aluno faz? Fica em casa. Ok? Fica em casa. Mas aí, num outro dia, eu estou desanimado. Estou desanimado. Rapaz, se eu pudesse, eu ia para a aula hoje. Mas o que é que eu faço? Venho. Você entendeu a questão? Por que eu venho e o aluno não veio? Porque o peso dele não é o meu. Então, essa é a questão do líder e do liderado. Porque se um aluno não vir, metade recebe aula. E se o professor não vir? Quando o líder, ele às vezes está um pouco mais embaixo, ele lembra o seguinte, se eu parar, eu vou prejudicar o grupo todo. O que é que eu faço? Vou reagir. E é essa mesma metodologia que eu devo usar quando eu estou desanimado. Quando eu estou, sabe, parece que está querendo chegar um resfriado, sabe, uma preguiça, se toma um desalento, um desatento, um desconforto. Aí se você se entrega, vai. Se você reage, você vence. Então, são esses aspectos. E o que é que faz você perceber desse ponto? É pela posição que você está. Se você estiver na posição de cabeça, você necessariamente é obrigado a agir como cabeça. Se você estiver na posição de corpo, você vai naturalmente agir como corpo. Então, essa é a diferença. Entendeu? Aí, só que quando eu aluno, eu digo, eu não vou, porque que diferença vai fazer? Tem 50 alunos, eu não vou, é 49. Tem 10, se eu não for, fica 9. Tem 5, se não for, ainda tem 4. 4 vezes mais que eu. Mas aí o professor, né, o líder do grupo, né, marcou um ensaio e agora ficou desanimado para ensaiar. Como é que faz? Mas eu marquei aí, a força do compromisso te põe de pé. Você entendeu a questão? Então, por quê? Porque você teve autoconsciência da sua utilidade naquele momento. Então, é esse o ponto que a gente trabalha
esses questionamentos. Ok, gente? A gente dá uma paradinha, vai ali, toma outro pouquinho de água, volta e recomeça. É verdade. Vou dar uma pausa, gente, daqui a pouquinho eu volto, seguindo com a disciplina de... Qual é a próxima disciplina? Escatologia. Um abraço, até já. Aceita, se tiver, nem sei se tem, né? Com leite, se tiver.